Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Presbiteriana Semear, aqui da cidade de São Paulo. Como sempre, é um prazer enorme ter cada um de vocês aqui que tem acompanhado o nosso trabalho. Garanto que muitos de vocês que nos conhecem têm orado também para que a gente continue fazendo tudo aquilo que fazemos aqui com alegria, com satisfação, mas principalmente para a glória e para o louvor do nosso Deus. Então, desde já fica a minha gratidão e o meu pedido também para que você continue a seguir, né, a nos ajudar aí divulgando, curtindo, compartilhando, comentando o que nós temos feito, porque é uma forma de você dizer que este conteúdo que nós temos produzido para você tem abençoado a sua vida e assim a gente vai continuar produzindo cada vez mais para que Deus possa falar com o seu povo também através de mais esse canal aqui da Igreja Presbiteriana Semear. Muito bem. Provavelmente você já me conhece, se não me conhece, eu sou o pastor Eduardo, eu sou pastor hoje aqui na Igreja Presbiteriana Semear, na cidade de São Paulo, e este é o quadro que eu tenho chamado de Amado Eduardo. É um quadro que tem surgido da ideia de buscar conselhos bíblicos, tal como Paulo fez com Timóteo, e existe um livro que fala sobre isso, são diversos conselhos, e eu tenho convidado pastores, amigos, colegas de ministério para poder falar com a gente sobre bons conselhos que Deus também os fez aprender durante a sua caminhada cristã e o seu ministério para compartilhar comigo, mas também estendendo a cada um de vocês. E hoje, para nossa grande alegria, aceitou o meu convite, o desafio de estar aqui com a gente, o presidente do nosso Presbitério Central Paulistano, né? Se eu falar errado, você me corrige. Mas é o reverendo Igor que está aqui, e eu já vou dar um olá, tudo bem, para ele poder falar um oi para vocês também. E aí, Igor, como você está, meu querido? Olá, Eduardo, que prazer, que satisfação. Eduardo é um querido amigo já, nos conhecemos há um tempo, mas me parece que conheço já há um tempo muito maior. É uma satisfação muito grande estar aqui com você e compartilhar um pouco da nossa experiência e daquilo que Deus tem feito na nossa história. Amém, Igor. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e eu não tenho dúvidas que vai ser uma grande bênção esse bate-papo aqui. Mas vamos lá. Primeiro, antes eu acho que de a gente conversar sobre qualquer assunto, é importante, eu acho, que você se apresentar, né, um pouco. Quem é o Igor, né? O reverendo Igor, o pastor Igor, também é o pai Igor, né? O marido Igor. Então fala um pouquinho sobre você, quem você é, um pouquinho para o pessoal conhecer. Muito bem. Eu sou Igor Cabral, vamos resumir assim meu nome, o nome é mais comprido, né? Eu sou oriundo de Cuiabá, Mato Grosso, nasci em Rondonópolis, mas fui criado em Cuiabá, Mato Grosso, de família cristã, de família presbiteriana, meu pai presbítero, e uma caminhada boa dentro da igreja, uma igreja não tão firmada, ou quase nada firmada na doutrina reformada, né? Não tive contato, até a proximidade dos 17 anos, quando fui enviado ao seminário, aos 17 anos. E pela graça de Deus, cumpri ali em Goiânia, né, esse período muito bom de aprendizagem. Depois, a minha caminhada, eu fui licenciado, fui ordenado, me casei, tenho minha esposa, a Nelise, tenho 2 filhas, a Lara, a Lavínia, e fui pastor na Igreja Presbiteriana Adonai em Cuiabá durante 17 anos. E agora sou pastor na Igreja Presbiteriana de Vila Prudente, aqui em São Paulo, desde 2020. Já são 5 anos de caminhada aí. 5 anos, é isso aí, já uma boa trajetória, né? Eu já tenho um tempo caminhando com o pessoal aqui da Vila Prudente, em São Paulo. Vamos aproveitar um pouco, você falou, né, rapidamente sobre a sua conversão e tudo mais. Vamos falar um pouco de como se deu o seu chamado, né, ministerial. Você falou rapidamente dentro da sua biografia, né, mini biografia, vamos dizer assim, mas quais foram as evidências, né, as principais evidências, como que você se sentiu atraído ou pelo menos empurrado para o ministério, né? Porque existem aqueles que foram atraídos e aqueles que foram empurrados para o ministério, porque como eu resisti ao máximo, né? Então me fala aí, você está no time que foi atraído ou que foi empurrado para o ministério? Eu fui empurrado, enxotado, né? Então tá no meu time. Eu estou no seu time, como eu já antecipei um pouco, a minha igreja era uma igreja que não tinha uma linha reformada, mesmo sendo da Presbiteriana do Brasil, e muito invadida pelo pentecostalismo, né?
E a minha experiência nunca foi boa, eu nunca tive um envolvimento de ser pentecostal, né? Então eu nunca me senti igreja. Uhum. Então, tive crises na minha adolescência, crise de fé e tudo mais. E nesse momento de crise, onde, pela graça do Senhor, eu ouvi o seu chamado, a sua ordenança, se assim eu posso utilizar, alguns não gostam de usar esse termo, e assim eu fui enviado ao seminário, e logo assim, depois dessa crise que eu tive, foi bem rápido, assim, né? Isso trouxe algumas consequências na próprio período de seminário, tive que maturar um pouco mais rápido, fui enviado muito jovem, né? Terminei com 22 anos de idade, fui ordenado com 23. Uau. Então, foi um período, assim, turbulento nesse início, né? Eu não acreditava que eu iria para o seminário nunca foi meu interesse, né? Eu queria jogar futebol, depois fui convidado para ir para a aeronáutica, algumas coisas assim, tive esses insights, né? E Deus nunca permitiu, assim, sempre me conduziu para a vontade dele. E quando ele me chamou, eu não vi isso com tanto gosto, porque eu não tinha maturidade para entender tudo isso. Mas ele conduziu as coisas de uma forma tão perfeita, e diante da própria imaturidade, incapacidade, que assim foi admirável como Deus desejou me usar para a honra e glória dele no ministério. Então essa caminhada, assim, é uma caminhada misteriosa para mim, é uma caminhada de renúncia, é uma caminhada de obediência ao Senhor e de privilégio, porque eu nunca me vi capaz de fazer, nunca, em nenhum momento, até hoje. Não me vejo capaz de exercer esse chamado, me sinto constrangido por buscar fazê-lo, por não carregar um clichê, não carregar uma forma de conversar, de lidar, que muitas vezes é característica de um reverendo, né? Mas eu sou muito feliz por aquilo que Deus tem feito nessa caminhada ministerial e de como Deus tem me abençoado, como também abençoado as igrejas que eu tive o privilégio de passar. Amém. Fazendo uma conta aqui rápida, então, você já está com quase 25 anos de ministério, 22, né? 23, 5 da Prudente, 17. Se eu começar a contar de 2022, que eu comecei, né, a trabalhar no ponto de pregação, nós estamos em 2025, então são 23 anos, né? 23 anos. Isso. Legal. Legal, tá vendo, gente? Eu sou um menino, tô engatinhando ainda no ministério, né? Eu tô completando 12 anos de ministério agora, então, por isso que é o amado Eduardo, para receber muitos conselhos dos meus amigos aí com mais tempo de experiência, né? E eu falo porque todo mundo olha para você, né? Você exala um ar de muito joviedade ainda, parabéns, e conta para nós qual que é o segredo nos bastidores aqui, né? Mas são 22 anos aí já na luta ministerial aí, trabalhando para o Senhor, né? Louvado, o Senhor seja louvado por isso também. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui ou ali a gente conversa bastante, né? Com alguns colegas de ministério, até mesmo presbíteros, diáconos, né? Irmãos que a gente vê, e sempre tem um saudosismo, falando, puxa, na minha época de juventude, na minha época de mocidade, quando eu era mais novo, era assim. O que você percebe hoje, Igor? Na diferença do crente de hoje para o crente de 20 anos atrás, por exemplo, já que você tem aí esse tempo maior, né? Você vê muita diferença no lidar, tudo bem que você estava inserido numa outra cultura, né? Podemos dizer assim, que Cuiabá talvez tinha ali uma cultura diferente do que é a cultura do paulistano como pessoa mesmo, como vida de trabalho, como visão, cosmovisão de mundo, de igreja, de serviço e tudo mais, né? Mas você consegue ver muita diferença do que era 20 anos atrás porque a gente está vivendo hoje? Sim, uma diferença absurda. Eu me recordo que mesmo que uma igreja assim, sem muito contato com a palavra, isso de modo geral, porque na minha região era assim, né? Parece que a teologia reformada chegou lá na década de 2000. Antes não existia isso. Então, nós não tínhamos um contato, mas existia, de certa forma, um cuidado
da igreja em reforçar a presença, em reforçar a unidade dos jovens, né? E eu não sei se é um aspecto cultural, mas existia uma certa submissão nossa. Não, eu tenho que ir mesmo. Não havia uma certa resistência, certo? De estar na igreja, de participar de congressos, de desfrutar daquele ambiente, né? E parece-me que hoje é muito diferente, né? Hoje as pessoas caíram num individualismo absurdo, talvez não só pela exigência do mundo, mas a própria vontade dos pais de terem os seus filhos muito bem-sucedidos. Uhum. Então, hoje eu observo que antes eu tinha que ir na igreja. Eu era obrigado a ir à igreja, gostando ou não. E eu me submetia a isso, né? Talvez em alguns momentos não, mas não era assim, era recorrente a ideia de ir à igreja e o domingo como o dia do Senhor. Muito bem, hoje eu não vejo esse cuidado dos pais com os filhos. Às vezes, até diante de uma igreja com teologia reformada, eu vejo os pais muito preocupados com o cansaço do filho, porque está preparando para o vestibular, está se preparando para um curso, está se preparando para aquilo. Então, assim, há um investimento familiar absurdo na vida dos filhos, na questão da realização profissional, né? Mas não há um investimento na realização espiritual, né? No contentamento e na satisfação em Deus. Não há investimento na preparação dos jovens na questão de encontrar uma pessoa que tema ao Senhor. Hoje eu vejo os pais dando glória a Deus se os filhos estão na busca, pelo menos, da heterossexualidade. Porque né, e então não importa se é cristão ou não. E não deveria ser assim, né? A igreja é um celeiro de homens e mulheres que temem ao Senhor e que devem se casar. Então eu vejo uma diferença absurda. Para nós, na minha adolescência, era escândalo você namorar com alguém que não era cristão. Uhum. E hoje me parece natural, bem natural para as pessoas, né? A frequência na igreja é muito pequena. Eu não sei se também aí é a cultura, como você falou, do paulista, né? Pode Uhum. ser também. Mas eu observo, assim, uma distância absurda. Por mais que a informação, né, tenha chegado tão rápido, né? A capacidade. Na minha época, quando fui para o seminário, era só no livro, cara. Depois que eu fui pegar computador, assim, sabe? Uhum. Tudo era no livro. Não tinha arquivo, não tinha nada, né? Tudo era na mão mesmo, o livro, né? E a dificuldade para se adquirir conhecimento, tudo em inglês e tudo mais. Hoje nós temos uma facilidade de tradução, de livros, de textos, de PDF, de e-book, para que os jovens se preparem, para que nós nos preparemos para isso, para que os pais tenham um culto familiar, para que possam exercer esse pastoreio dos seus filhos. E eu não vejo essa preocupação como primária. E isso me assusta. Sim. E aí eu vejo que a igreja, os líderes de uma forma geral, né? Não falando a igreja apenas institucionalmente, mas os líderes fazendo um malabarismo, né? Pensando em como atrair, como abrir frentes de trabalho, como conscientizar, como refrear isso. E aí fica essa luta de ver que algumas igrejas passam a perder muito da sua essência, né, de igreja, em virtude de tentar, de alguma forma, conter esse movimento ruim que tem acontecido, né? Inclusive, eu vi alguns dias atrás um vídeo que é muito contundente de uma pessoa falando assim: você já percebeu que de um tempo para cá as igrejas foram descaracterizadas, e falando de templos, né, religiosos. Antes você entrava numa igreja ou ia para uma igreja e a tendência era você olhar para o alto, sempre trazendo os vitrais, a cruz na ponta né, de uma torre, ou seja, para te levar a entender que você está ali com o propósito de buscar algo que é maior do que você, né? E essa arquitetura religiosa que atravessou milênios, provavelmente, hoje nos nossos dias foi substituída para as tão polêmicas igrejas da parede preta, né, de curva, como fala, sem curvas, tudo quadrado, aonde se parece mais um shopping center com diversas comodidades do que realmente o plano central, que seria a adoração, o culto, o louvor ao Senhor, né? E nesse meio todo está inserido, né? Cada um de nós, pastores, líderes, igrejas, com essa loucura que a gente vive no século XXI.
né? E até antes de começar, a gente estava conversando aqui, olhando lá para o fundo, né? O Igor está na igreja na qual ele pastoreia, na Igreja Presbiteriana de Vila Prudente, e a igreja de Vila Prudente, ela tem uma arquitetura diferenciada nesse sentido, né? Das igrejas. Mas por quê? Foi construída quantos anos já atrás, Igor? 65 anos. 65 anos. Então ainda era uma fase que a arquitetura realmente trazia esse cuidado, né? Para as pessoas chegarem e falar, eu estou dentro de uma igreja. E aqui eu nem estou polemizando, viu, Igor? Não é a minha intenção dizer se está certo ou se está errado, mas é um fato que está posto nos nossos dias, que muitas das igrejas estão deixando de ter esse carinho com a arquitetura, né? De demonstrar que ali é uma igreja realmente. Sim, corrigindo, 65 anos de organização, mas esse templo acho que terminou na década de 80. Ele demorou um pouco. Mas eu acredito que quando se muda o foco, né, quando se muda o intento, como não é mais uma adoração ao Senhor como algo prioritário, quando o foco é antropocêntrico, de servir as pessoas, né, eu não acredito que tenha uma invenção melhor do que o shopping. Né? Uhum. As pessoas se sentem confortáveis, e é uma ideia de consumo. E como a igreja partiu, né, eu falo de modo geral, para uma ideia de consumo, né, ela oferece algo e as pessoas consomem ali, consomem produtos, sejam músicas, sejam mensagens, seja autoajuda, bíblias, ou qualquer outra coisa que é oferecido, ou mesmo o massagear de egos, né, e as pessoas vão atrás disso no ambiente eclesiástico. E a igreja, ou os líderes, de certa forma, estão oferecendo isso. E por isso a igreja está se parecendo com o que o povo mais deseja, e não com aquilo que ela deve apontar. Por isso foi muito importante você trabalhar esse aspecto estético, né, esse aspecto da arquitetura, que deve apontar, sim, que deve, de certa forma, buscar reluzir, de alguma forma, a glória do Senhor. Muito bom. Isso aí, meu querido. Então, vamos abrir o nosso gabinete pastoral agora? Está preparado? Não sei. Muito bem, muito bem. Como vocês já sabem, né, a nossa intenção aqui é pedir para que o nosso convidado traga um momento de aconselhamento, né? Esse aconselhamento não é exclusividade para o pastor Eduardo, né? O pastor Igor me conhece, a gente tem caminhado junto já há algum tempo, como ele falou na primeira fala dele, mas a intenção é que este conselho que ele traz aqui, né, que vai, acredito eu, além da minha pessoa particular, que seja estendido para cada um de vocês também. Então, por isso que a gente está brincando, vamos abrir o nosso gabinete pastoral agora, e eu deixo de ser o pastor Eduardo para ser aí o discípulo Eduardo e ouvir um bom conselho junto com cada um de vocês que vem da parte do Senhor através do pastor Igor. Então, meu querido, fique à vontade, sou todo ouvidos. Eu não gosto de ser um mensageiro de última palavra que eu estou estudando, mas eu tenho sido extremamente impactado, confrontado, humilhado, no intento de expor a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Né? Estou iniciando a exposição dessa carta. E essa carta, ela é altamente pastoral. E ela traz parâmetros e ideais extremamente importantes para o ministro, por mais que lá a ênfase seja apostolar, mas também para o que uma igreja deve ter como ideal de um ministro, de um líder, ou até mesmo do credo apostólico, daquilo que ela professa, nessa relação que ela deve ter com a sociedade, como também interna. E Paulo é rechaçado, Paulo é humilhado, Paulo começa a ser desconsiderado, apontado como um apóstolo do sofrimento, como um apóstolo menor, como um apóstolo fraco e humilhado. E frente a isso, aos superapóstolos, né? Com a cultura helênica, pregadores com a oratória espetacular, nada tão diferente do que nós temos visto nos nossos dias, né? A facilidade da internet, de você obter mensagens maravilhosas, né, um conteúdo espetacular, produzido com uma qualidade sensacional, e você tem uma realidade na sua igrejinha, no seu local de que você deve congregar, né, com o ministro limitado que você tem. E eu, ao observar Paulo ali, com toda a sua limitação, apresentando a sua fraqueza, apresentando o seu sofrimento, Paulo vincula a visão que a igreja deve ter do apostolado e da liderança ao sofrimento de Cristo. Não há líder, não há pastor
que não se enquadre adequadamente no sofrimento de Cristo. É algo essencial e estrutural na vida ministerial. Não há como um pastor se intitular ou se colocar como um superapóstolo ou como alguém necessariamente que atrai para si qualquer tipo de admiração que deveria ser conduzida a Cristo e a sua glória. E a vida ministerial é uma vida de renúncia, é uma vida de reconhecimento da glória do Senhor e das dificuldades. E Paulo passa a carta inteira relatando os sofrimentos, né? Os trajes que ele sofreu da própria igreja, como também sofreu dos opositores ao evangelho. Então, há um ataque interno e há um ataque externo. E Paulo, ao falar sobre isso, eu queria só deixar um versículo para a gente fechar essa parte, que é tão conhecido, que é no capítulo 2, o versículo 14, ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E ao estudar um pouco isso, às vezes somos tentados a confundir a ideia de triunfo como uma ideia de vitória, como uma ideia de conquista. A palavra triunfo vem da conotação clara de um general que conduz os seus escravos, aqueles conquistados. E nós somos assim, e Paulo se coloca. Não somente ele, como em Cristo, como Cristo também se sujeitando a tudo isso, como Cristo, servo sofredor, passando por tudo isso, e Paulo se enxerga nessa caminhada de conquistado. E lá, nessa figura, por isso ele fala do perfume, né, que é um cheiro de morte para aqueles que são conquistados, mas é um cheiro de vitória para aqueles que conquistaram, para aqueles que estão impondo. E a figura clara, como ele coloca, é a figura daquele que deveria ser sacrificado para que demonstrasse a vitória do general. E essa figura tão clara, como ele fala em Cristo, é o próprio Cristo, que morre, que se entrega. E Paulo vê tudo isso como ministério, como entrega. Sofrimento faz parte para que a vitória seja destacada do nosso Senhor e Pai. O Filho morre e os seus servos, os seus ministros, participam do sofrimento desse Cristo, para que a igreja seja abençoada. E ele fala, tudo isso é para que vocês sejam abençoados. Eu não tenho visto, de certa forma, pastores midiáticos preocupados com isso. Isso me assustou, isso me confrontou, e eu tenho revisto muita coisa no meu ministério para buscar a glória do Senhor e também participar desse sofrimento para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Então, o conselho é: seja conquistado. Viva como alguém. É isso, ótima pergunta. O conselho é: não se assuste com o sofrimento. Não se assuste com as dificuldades. Faz parte. E é natural isso. Participe disso, glorificando a Deus. O apóstolo nos dá o exemplo de tudo isso, para que a igreja seja abençoada e para que a igreja entenda cada vez mais a sua funcionalidade em glorificar a Deus. Amém. Muito bom. Muito bom. Igor, obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui, por estar falando com a gente. E isso é uma palavra, com certeza. Depois, se você me permitir, né, não tiver problema, eu fiz alguns recortes do outro que a gente conversou. Se você permitir, também para divulgar aí alguns pontos-chave, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo assiste 30, 40 minutos de um vídeo, né? Nós estamos na era dos micro-ensinamentos, de 30, 40 segundos ali. Infelizmente, é esse o nosso tempo. Mas, antes de finalizar aqui, eu queria, né, pedir para você comentar como as pessoas te acham, né, nas redes sociais, fala da igreja também, que você tem pastoreado, enfim, dá um panorama aí agora das redes sociais, como o pessoal vai achar. Muito bem. Eu não tenho redes sociais, eu saí por uma questão de administração de tempo e tudo mais, né, por dedicação ao Senhor, por uma questão de até mesmo, que ninguém se ofenda, de inutilidades, né? Gosto muito de memes, gosto muito de muitas coisas hilárias, né? E isso não foi tão bem. Mas você pode me encontrar, pode encontrar aqui a Igreja Presbiteriana de Vila Prudente, aqui no bairro Vila Prudente, na Rua Cananéia, 191. E você é nosso convidado, sempre que puder, né? Próximo ao metrô também. Nós temos os departamentos funcionando pela graça do Senhor, nós temos grupos pequenos, nós temos reunião de oração, nós temos um departamento infantil bem estruturado,
e uma igreja pronta para receber aqueles que querem glorificar o nome do Senhor e se dedicar a isso. Serão recebidos em uma comunidade da aliança. A comunidade da aliança é aquela que participa um povo em serviço e adoração a Deus. E todos que assim quiserem e forem trazidos por Deus são muito bem-vindos. Amém, muito bom. Então é isso, fica a nossa gratidão mais uma vez, obrigado. Deus abençoe sua vida, família, ministério. Obrigado por aceitar esse convite de estar aqui com a gente. E daqui uns dias a gente vai se ver, que a gente já tem reunião aí agendada, né? Opa, lá na Moca, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos lá. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, nosso muito obrigado mais uma vez. Lembre-se aí de se inscrever no canal da igreja para receber momentos como esse de reflexão e todos os outros conteúdos que a gente também tem produzido para o reino de Deus, tá bom? No mais é isso. Nosso muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!